Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Thiago Lopes, voltando aos estúdios do Focado no Edital para gravar as questões que foram cobradas na última prova da UFRJ, ok? Vem comigo, foram cobradas 3 questões do tema 8.112, Estatuto do Servidor Civil na Esfera Federal, tá bom? Vem comigo, questão de número 21, caiu a seguinte indagação. Determinado servidor estável da UFRJ foi aprovado e nomeado foi nomeado em outro concurso público. Após entrar em exercício nesse novo cargo, cumpriu o estágio probatório, mas não foi considerado aprovado. E se ferrou. Nesse caso, o referido servidor será... Bom, vamos analisar aqui algumas situações. Primeiro, a questão está dizendo que ele era servidor estável, ou seja, logo ele tinha mais de 3 anos de serviço e já tinha sido aprovado na avaliação especial de desempenho, tá? Obrigações constitucionais para se adquirir a estabilidade. E ele foi aprovado em outro concurso, aqui ó, outro concurso. Então ele saiu do cargo A e foi, cargo A, eu botei letra número 1, ó, saiu do cargo A para o cargo B. Aqui ele já era estável. Após entrar em exercício no novo cargo, cumpriu o estágio probatório também de 36 meses. Quando veio a avaliação especial, ele recebeu uma negativa. Logo, ele será exonerado. Todavia, ele não ficará a pé, porque antes de ele tomar posse nesse novo concurso, ele já era estável nesse cargo público aqui, lá na UFRJ. Então, como a Lei 8.112 diz que aquele que não passa no estágio probatório de um novo concurso será reconduzido ao cargo de origem caso seja estável, esse nosso amigo servidor aqui da historinha tem direito à recondução, que é uma das formas de provimento por, nesse caso, reingresso, que é a doutrina apresentada pelo professor Celso Antônio Badeira de Mello, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho então. Bom, não pode ser a letra B, não pode ser a letra D, porque ele coloca a palavra demitido. Demissão, pessoal, é uma punição grave, melhor, é uma punição para aquele que comete uma infração grave, tá? Nos termos da 8.112. Praticou uma infração grave, lá tem toda, na 8.112, quando você vai começar ali no artigo 116, que fala dos deveres e direitos do servidor, há informações que vão trazer os casos que levam à demissão, como, por exemplo, improbidade administrativa, conduta escandalosa, incontinência pública, em usura, a questão de abandono de cargo, a questão da inassiduidade habitual, entre outras condutas. O servidor praticou uma conduta que é traçada pela lei como passível de ser punido como demissão, aí vem a penalidade de demissão. Então não pode ser letra B porque ele não praticou irregularidade. Ele apenas não passou no estágio probatório. Logo, o artigo 33 da Lei 8.112 diz que ele vai ser exonerado. Porém, você tem 3 opções aqui com o termo exoneração. Deixa eu ver a próxima. Ele vai ser demitido do cargo anterior? Não. Ele vai ser reconduzido. Bom, não pode ser a letra B porque aqui nós já matamos a letra B, o erro aqui. Tudo bem? Por mais que reconduzido seria o termo correto na segunda parte da letra B, a sua primeira parte faz com que ela esteja errada, a respectiva opção. Letra C fala, será exonerado do cargo atual, tudo bem, e readaptado em outro cargo. Bom, primeiro que não existe readaptação, existe a readaptação. Não existe reaproveitamento, o que existe é aproveitamento, tudo bem? E não pode acontecer nesse caso, porque o aproveitamento ocorre quando há, em regra, o servidor indo para a disponibilidade, quando o cargo é declarado sem utilidade pública, há o encaminhamento para a disponibilidade para o servidor estável, que ainda não tem o tempo necessário para a aposentadoria. Quando há um cargo compatível com suas atribuições, ele é aproveitado, que não é o caso aqui. Não pode ser a letra D, pela palavra demissão, gabarito por exclusão, e na verdade é o correto, é a letra E. Tudo bem? Exonerado do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. Perfeito. Disposições da 8.112 que nos trazem a clareza para esse gabarito. 34, falei 33, né? Artigo 34. Parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á, inciso 1, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Beleza?
E o artigo 29 traz a recondução. Veja comigo. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, que foi exatamente o que aconteceu com esse nosso amigo, tá bom? Beleza, agora a gente vai para a questão de número 22. Essa é bem tranquila, bem rápida, sem perder tempo. Veja comigo. Durante o estágio probatório, poderão ser concedidas licenças ao servidor, exceto... Bom, primeira coisa que você vai analisar é que ele colocou aqui, ó, a palavra licença. Cadê minha caneta? Achei. Licenças do servidor, tá? Aí você vem, sublinha a palavra exceto quando você estiver realizando a sua prova e pense o seguinte: essa licença que ele está tirando é algo que ele tem um desejo, que ele pode escolher, é algo que não vem de uma influência externa, é algo intrínseco do servidor? Isso aqui é só um bizu para você memorizar melhor as informações que a Lei 8.112 apresenta quando há uma licença que o servidor pode estar em estágio probatório ou uma licença que o servidor não pode estar em estágio probatório, tudo bem? E aí você vem. O serviço militar não depende dele, logo ele pode estar no estágio probatório. Doença em pessoa da família, muito mais. Você não tem como controlar a doença em pessoa da sua família. Pode vir a acontecer, infelizmente, a qualquer momento. A atividade política, ele pode escolher se candidatar ou não. Aí seria uma coisa intrínseca, mas aí dá para você segurar um pouco. Ó, você pode colocar assim, ó, PS, pode ser, levando em consideração essa nossa linha de raciocínio. Motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro também não precisa, não está muito relacionado a uma coisa que depende de você. O seu cônjuge tem aí a ideia de uma proposta de trabalho, é uma coisa externa, sabe? Está ligada a uma outra situação. Também não tem como a administração prever quando seu esposo ou sua esposa vai ser removida ou vai ter aí a possibilidade de um trabalho melhor, mesmo na iniciativa privada. Vai ter lá uma oportunidade de troca de empresa, a oportunidade de ir para um outro estado e ganhar melhor, até mesmo no exterior. Então você pode solicitar aí, durante o estágio probatório, sim, uma licença para acompanhar o cônjuge por motivo de afastamento do mesmo, tá? Agora, na nossa linha de raciocínio, você pode ficar claramente na dúvida entre a letra C e a letra D. Sendo que a 8.112, lá no artigo 81, salvo o melhor juízo, vai dizer quais são as licenças que são possíveis ao servidor durante o estágio probatório, tá bom? Isso é muito importante. Na verdade está no artigo 20 e você faz a ligação com o artigo 81 e também com o 96. O gabarito então, pessoal, é atividade classista, tá? O raciocínio aqui é o seguinte: a pessoa vai sair lá do seu trabalho para poder exercer aí a representação da classe dos servidores. Sendo assim, pensa comigo, seria interessante, o cara acabou de se tornar um servidor de uma respectiva área e ele já vai representar a classe, ele tem 2, 3, 4 meses, então é bom que ele tenha um bom tempo aí nesse cargo público. Nesse caso, para ganhar estabilidade, 3 anos. Já tem propriedade para querer defender aí os interesses da categoria. Esse é o raciocínio que eu particularmente levo para a prova, tá bom? Estou compartilhando com vocês. Então tá aqui. Veja bem, olha o que diz a Lei 8.112. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 a 4. Veja só, licenças estão no artigo 81, tá? O afastamento está lá no 94, 95 e 96. Afastamento é uma coisa, licença é outra. Como ele abordou a licença, aí eu posso ler as 4 para vocês que estão aqui, ó. Motivo de doença em pessoa da família, pode durante o estágio probatório, afastamento do cônjuge, serviço militar e por conta da democracia que há no Brasil, para que essa pessoa não fique impedida de poder concorrer a um cargo político durante esses 3 anos, garantindo assim o nosso sufrágio, que é o direito de votar e ser votado, nesse caso, o direito de ser votado, eu permito que mesmo no estágio probatório ele tenha atividade política, tá bom? Beleza. Só sobrou por exclusão, gabarito letra D, que é o desempenho por mandato classista, tá bom? Salve, salve, focados e focadas, sejam muito bem-vindos. Como cai a Lei de Acesso a Informações
e o seu decreto regulamentador, o 7724/12, na sua prova? Vamos ver aqui agora uma questão do último concurso da UFRJ de 2022, que diz o seguinte. No que se refere ao decreto 7724/12, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que... Lembrando que, raramente você tem questões sobre esse decreto. E na maioria das vezes, as questões sobre o decreto regulamentador da LAI, Lei de Acesso à Informação, trata de algo que a lei já não trata. Então, normalmente, as respostas estão na própria lei, mesmo quando o enunciado fala do decreto. Era o caso dessa questão. Vem aqui comigo que você vai ver. A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Já temos aqui o nosso gabarito. A alternativa A está correta. Uma informação autêntica é uma informação onde você sabe quem foi que produziu. Essa informação autêntica, fulano que fez. Sabe o certificado digital? Por exemplo, eu tenho certificado digital da OAB. Então eu vou lá, faço uma petição e assino digitalmente. Aquela informação, ela é o quê? Ela é autêntica. Por quê? Porque sabes que veio do Igor. Sabes que veio do Igor. Tem essa questão da autenticidade verificada. Beleza? Agora aqui um ponto que merece uma informação relevante é o seguinte. Existem alguns conceitos, tanto no decreto como na lei, que podem confundir vocês. Autenticidade eu já expliquei. Tem ainda disponibilidade, primariedade e integridade. Disponibilidade me parece fácil, uma informação que está disponível. Primariedade e integridade a galera costuma confundir. Primariedade é a informação coletada na fonte sem modificação. Integridade é uma informação que não necessariamente está na fonte, mas quando ela mantém integridade é que ela não passou por alteração. Informação íntegra. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa que é submetida a situações adversas e mantém os seus valores, os seus princípios. Beleza? Então, galera, é importante que você leve isso para a prova. A gente, inclusive, vai vendo uma questão aqui. Seguimos, alternativa B. Informação sigilosa é aquela submetida definitivamente à restrição de acesso público, em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Definitivamente é o erro. Informações sigilosas são por 5, 15 ou 25 anos, se forem classificadas como reservadas, secretas ou ultra secretas, respectivamente. Lembrando que a ultra secreta pode passar por mais 25 anos de prorrogação, chegando até 50 anos de sigilo. Ok? C. Dados processados são aqueles submetidos à operação de tratamento. Ok. Apenas por meio de processamento eletrônico, sem o emprego de tecnologia da informação, não é apenas, é por qualquer meio de tratamento da informação. Então, C, errada. D, olha a primariedade aí. Primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte. Ok. Com o máximo de detalhamento possível. Ok. Com ou sem modificações. Só sem modificação. Com modificação, não. Então, D, errado. E informação pessoal. É aquela relacionada à pessoa física ou jurídica. Pessoa natural. A lei fala pessoa natural. Beleza? Identificado ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Beleza? Mas é pessoa natural. Falou, meus queridos? Continuamos aí nos próximos vídeos com as questões do último concurso da UFRJ. Vejo você lá. Tchau, tchau. Lei Geral de Proteção de Dados, tudo bem? De dados pessoais, tá? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Geralmente a gente começa a falar assim, a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, esquece do pessoal. Então, caiu uma questão no último concurso, uma questão faz muita falta, a gente vai fazer essa correção agora. E foi uma questão até grande, tá, gente? Não foi rapidinho de ler, não. Diz assim, ó, inclusive ele veio te dando aí algumas informações de bandeja, de lambuja. Digamos que ela te deu para você estudar, porém ela tirou seu tempo na hora de você realizar as questões, já que teve que ler as opções. Quando eu bati o olho nessa questão, eu achei que seria aquela questão de item 1 correto, 2 correto, 3 correto, quando na verdade não, ela está apresentando a lei e em cima disso ela faz as suas indagações nas opções. Vamos lá. Então ele te afirma, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, ponto. 2. Dado pessoal sensível
é um dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, a organização de caráter religioso, filosófico ou político, ou referente à saúde ou até mesmo à vida sexual, tá? Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Item 3. Controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, tudo isso aqui está na lei. E ele vem dizendo, dessa forma, considerando as descrições acima, assinale a opção correta. E aí, você tem aí as opções, tudo bem? Vem comigo. Letra A, ou aqui é a letra A mesmo, já ia falar a linha A. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é privado, aqui nós temos o nosso erro da letra A, porque o acesso ele é público, ok? É um erro bobo, Tiago. Pois é. Letra B. Poderão ser igualmente considerados dados pessoais, para fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Letra da lei está no artigo 12. Se eu não me engano, é o parágrafo 2º, quando eu estava montando aqui o slide de correção. Eu tenho quase certeza, tá? Que eu tive há pouco tempo. Eu não montei o slide de hoje para gravar, eu montei um tempo atrás, hoje eu consegui gravar. E aí eu tenho quase certeza que está no parágrafo 2º. Vem comigo, letra C. A lei é aplicada, inclusive, a tratamentos pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares. Aqui está um erro em dizer que não, a lei não é aplicada. Tira esse inclusive aqui. Tira esse inclusive, bota a lei não é aplicada. Ok? Letra D. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, todos os dados pessoais, aí já está errado porque não são todos os dados, são aqueles que são estritamente necessários para a realização do tratamento. Mesmo aqueles que não são necessários poderão ser tratados? Claro que não. O erro está aqui, ó, tá bom? E em dizer que são todos os dados. Letra E. O tratamento de dados de pessoas sensíveis, tratamento de dados pessoais sensíveis, perdão, somente poderá ocorrer com o consentimento do titular. Mesmo nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador, o erro está aqui, ó, mesmo nas hipóteses. Tá? Aqui está errado. Mesmo nas hipóteses. Tudo bem? Esse é o nosso erro. Venha comigo conferir aí o nosso gabarito bisurado para vocês. Ó. Artigo 12, parágrafo 2º mesmo. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Letra A, aí apresentando um erro público. Letra C, essa lei não se aplica. Letra D, o tratamento, quando for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. E a letra E traz aí, somente em hipóteses, aí tem aqui a informação. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Vem sem fornecimento do consentimento do titular nas hipóteses em que é indispensável para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Tudo bem? E assim, nós fazemos essa correção. Espero que você tenha ido bem e tenha entendido aí a nossa mensagem em relação à LGPD para você, tá? Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, Salve, tchau. salve, focados e focadas! Como cai ética e decreto 1171 nos concursos do FRJ? Questão 26 da prova de 2022 diz o seguinte: o Código de Ética do Servidor Público Federal, aprovado pelo Decreto Federal 1171/1994, esclarece, que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Nesse contexto, é correto afirmar que queremos, então, basicamente, a correta de acordo com o Decreto 1171 de 94. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor. Isso é questão batida, está proibido o aluno do focado errar isso. Integra-se sim.
Eu sempre dou o seguinte exemplo. Quantas vezes na sua vida você já foi designado ou já se referiu a alguém pela profissão? Fulano, é o fulano que é médico, o fulano que é enfermeiro, o fulano que é advogado, o fulano que é contador, o fulano que é servidor. Então, o que você faz na sua vida privada interfere no teu conceito como servidor. Porque você nunca deixa de ser servidor. Sua profissão faz parte de quem você é. Tudo bem? Então, já está errado ali, mas eu vou continuar. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não deverão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Acrescem e diminuem, sim. Segunda assertiva, B. A moralidade administrativa se limita à distinção entre o bem e o mal, podendo, no entanto, ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Galera, errado. A moralidade ela vai além da distinção do bem e do mal, do legal e do ilegal, do justo e do injusto, do conveniente e do oportuno, mas se estende à ideia do honesto e desonesto. Então, a alternativa B, errada. C. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, pois nem sempre conduz à desordem nas relações humanas. Sempre conduz à desordem nas relações humanas. Esse pois nem sempre aí está errado, pessoal. D. Toda pessoa tem direito à verdade, mas o servidor pode omiti-la desde que seja contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Essa é boa. Então, é a famosa mentirinha leve, ou a mentirinha que não faz mal a ninguém. Não pode. O servidor tem que prestar com a verdade, mesmo que isso possa ser uma notícia negativa para o administrado ou até para a administração. Ele tem que cumprir com a verdade. O gabarito só pode ser a alternativa E, que diz o seguinte: o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Afinal de contas, ele é um membro da comunidade. Já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Perfeito, galera. A alternativa é correta e é assim que cai o decreto 1171/94 em concursos públicos. Boa questão. Vejo você em outra questão da última prova da FRJ já. Olá, eu sou a professora Roberta e agora nós vamos corrigir a questão número 27 da prova de 2022 da UFRJ. E a questão 27 é a seguinte: o Decreto Federal número 9.758 de 2019 dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da Administração Pública Federal. Considerando a quem se aplica o que determina o decreto citado, marque a resposta incorreta. A incorreta. Letra A. Aos ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança. Letra B. Ao pessoal temporário. Letra C. Às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, exceto aos ministros de Estado. Letra D. Aos empregados públicos. E letra E, aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. E aí, qual é a alternativa incorreta? Para resolvermos essa questão, precisamos saber o que está disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 9.758 de 2019. E o que está disposto neste parágrafo é o seguinte: aplica-se o disposto neste decreto, inciso 1º, aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Inciso 2º, aos militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Inciso 3º, aos empregados públicos. Inciso 4º, ao pessoal temporário. Inciso 5º, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 6º, aos empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da Administração Pública Federal. Inciso 7º, aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança. Inciso 8º, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado. Inciso 9º, ao vice-presidente e ao presidente da República. Bom, agora já podemos responder a questão. Veja, então,
considerando a quem se aplica o que determina o decreto citado, marque a resposta incorreta. Letra A, aos ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança? Sim, sim. Então, o decreto número 9.758, que dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da administração pública federal, aplica-se aos ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança. Letra B, ao pessoal temporário? Também. Letra C, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, exceto aos ministros de Estado? Mas por que haveria essa diferenciação? Claro que não. O que diz aqui o inciso 8º é as autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado. Então já temos aqui a alternativa incorreta, que é a letra C de casa. Vamos marcar aqui letra C, é o nosso gabarito, porque é a incorreta. Aos empregados públicos, sim. Aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo também. Então, gabarito, letra C de casa. E aqui está, resolvemos então essa questão, foi a questão 22 da prova, questão 27, aliás, né? Questão 27 da prova da UFRJ de 2022. Até a próxima. Lei 9784/99, a Lei de Processo Administrativo Federal. Como é que ela foi cobrada no último concurso da UFRJ? Vamos ver aqui agora a questão 29 do último concurso, que diz o seguinte. De acordo com a Lei Federal 9784/99, que se refere aos processos administrativos da Administração Pública Federal, está correto afirmar que a. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, e o comparecimento do administrado não supre a sua falta ou irregularidade. Supre, sim, esse não aqui que está errado. Então, por exemplo, tem lá antecedência mínima de 3 dias úteis. Aí o cara é intimado hoje para comparecer amanhã. Ele não deve comparecer, porque a intimação foi ilegal. Mas se ele comparecer, ele acaba suprindo a ilegalidade. A grosso modo, ele corrige a ilegalidade. Ele promove a convalidação, para quem já estudou atos administrativos e sabe o que eu estou falando. Então, se você foi intimado no dia anterior e compareceu, você supriu a ilegalidade. Você corrigiu o ato. Então, você superou a falha dele. Beleza? Então, A, errada. B. A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação. Galera, em 3 situações, segundo o artigo 13 da Lei 9784/99, o recurso administrativo não pode ser, a competência administrativa não pode ser delegada. É o famoso EDMA. EDMA. É de edição de atos normativos, D é de decisão de recursos administrativos e o MA do EDEMA, matéria de competência exclusiva. Então tá aí, ó, EDEMA. Beleza, meus queridos? Logo, a assertiva B está errada, porque está dizendo que pode ser objeto de delegação. A decisão de recursos administrativos e do EDEMA é o D. DE, né? De decisão de recursos administrativos. C. Ainda que tenha interesse direto ou indireto na matéria, o servidor ou a autoridade não está impedido de atuar em processo administrativo. Isso é, sim, um caso de impedimento. Servidor que tem interesse direto ou indireto na matéria, que ele ou seu cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau vai ser testemunha, representante ou perito no processo. Se ele estiver litigando judicial administrativamente com o interessado. Isso são situações de impedimento. Você não pode, no entanto, confundir impedimento com suspeição. Impedimento é algo absoluto. Se está nessa situação, você não pode atuar. Se estiver numa situação de suspeição, pode ou não atuar. Vai da avaliação do julgamento da autoridade. E quando que ocorre a suspeição? Quando há amizade íntima ou inimizade notória. Tá bom? E aí a gente segue aqui agora. 2 assertivas para a gente analisar. Uma delas tem que estar correta. D. Se um parecer obrigatório vinculante deixa de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá prosseguimento até a sua apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Está aí o nosso gabarito. O que é esse parecer vinculante? Imagina que eu tenho um processo administrativo que eu preciso da participação, da manifestação do secretário de obras. E como a gente está falando de obra, enquanto ele não se manifestar, o processo não segue, porque eu preciso da opinião dele. Nesse caso, nós estamos falando de quê? De algo que é obrigatório e vinculante. Então, enquanto ele não apresentar o seu parecer, o processo administrativo fica parado. Bom, aí em dado momento ele apresentou.
Ok. Aí quando ele apresenta, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir com o processo, mas ele vai responder pelo atraso. Lembrando que tem o parecer, que é obrigatório e não vinculante. Esse aí o processo pode seguir. E o cara depois, quando apresentar, ele está sujeito à punição, responsabilidade, porque ele atrasou. E o erro da alternativa E, qual é? Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, não poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Claro que pode, essa aí era fácil. Pode ser realizada audiência pública para você ouvir as pessoas, como o nome já diz, audiência. Beleza, meus queridos? Fechamos então a questão 29 do último concurso 2022 da UFRJ. Valeu, galera. Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Próxima questão que fala da 8.112 na prova passada da UFRJ é a questão de número 30. E para fechar nossa gravação aqui, vou lê-la para vocês. Além do vencimento, além de ler também vou dar o gabarito. Além de vencimento, as indenizações e gratificações e os adicionais são vantagens que podem ser concedidas ao servidor público ou aos servidores públicos e que estão previstos na Lei 8.112 de 90. Considerando essas vantagens, marque a opção correta. Bom, vem comigo. O servidor que receber diária, tá eu fora aqui do enquadramento. O servidor que receber diária e não se afastar da sede fica obrigado a restituí-la integralmente no período de 10 dias. Bom, o período são 5 dias, tá? Metade do que foi colocado na questão, logo ela está errada. B. Será concedida ajuda de custo aquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Eu nunca entendi esse dispositivo, mas está no artigo 56, se eu não me engano, da Lei 8.112, gabarito é letra B de bola, letra da lei. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Bom, o erro daqui é reassumi-lo, tá? É só quando ele será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo. Na verdade, ainda fala assim, ó, não será. Ó, a Lei 8.112 fala não será, aqui. Não será concedida ajuda de custo. Tem nem esse papo de assumir ou reassumir, tá? As gratificações e os adicionais incorporam seu vencimento em quaisquer condição? Não, na forma da lei, ok? Não é em qualquer caso, não, é na forma da lei. Senão seria mole. A outra é o seguinte, mesmo nos casos em que o deslocamento da sede constituir a exigência permanente do cargo, exemplo, oficial de justiça, o servidor fará jus à diária? Não, aqui é exceto, tá? Exceto, salvo nos casos, que se constituir, terá direito à diária. Então, se é natureza do cargo ele se locomover de um lugar para o outro, então ele não vai ganhar diária, tá bom? Beleza? Só lembrando que diária, pessoal, é uma indenização, a ajuda de custo é uma indenização, tá? A diária ela é feita para pagar alimentação, pousada e locomoção, e a ajuda de custo é aquele valor de até 3 salários, ou seja, melhor, até 3 remunerações dadas ao servidor, para que ele se estabeleça no novo domicílio, dado a remoção de ofício, prazo de 10 a 30 dias para aparecer na nova repartição, e terá direito aí ao transporte, auxílio de transporte, e a ajuda de custo de até 3 vezes o valor do vencimento ou remuneração nos termos da 8.112, tá bom? Tá aqui o nosso gabarito. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para o cargo em comissão com mudança de domicílio. Beleza? Aqui eu fecho minha participação na gravação das questões da última prova da FRJ e espero você aí em um próximo encontro. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.